com a teoria de campos. E o item, em 81, propôs pela primeira vez a realização da álgebra SUSS em mecânica quântica. Então, o problema da mecânica quântica é resolver essa equação de alto valor. A equação de Schrödinger dependente do tempo, IH cortado, derivada da função em relação a x do psi igual a h psi, né? Para os casos onde o potencial não depende do tempo, você pode separar agora uma equação de dependência da coordenada de posição e a parte espaço e temporal é a mesma para qualquer potencial de dependência da posição. Ou seja, você separa, né? Resolve por separação de variáveis e chega nessa equação. Portanto, eu trouxe umas canetinhas aqui, dá para riscar, né? Você, problema da mecânica quântica. Você tem a equação de Schrödinger. Em 1926, o IH cortado, derivada parcial em relação ao tempo, da função de onda, né? Vamos colocar o caso mais simples, x, t, h, psi de xt. Você separa a solução em termos da parte temporal e a parte espacial, ok? Substituindo aqui, você vai encontrar a equação diferencial linear para o tempo e a solução temporal é a mesma para qualquer potencial, onde o H é o termo cinético mais o V de x, não depende do tempo. Então é possível essa separação. E a solução que você encontra a parte temporal é menos I, H cortado, menos I, a energia, vezes o tempo, dividido por H cortado. Como H cortado tem dimensão de energia vezes o tempo, né? O H cortado é a famosa constante de Planck dividido por 2π. E o nosso I é o número complexo, I ao quadrado é menos 1. Ok? Então, o H, a constante de Planck, 6,626 vezes 10 a menos 27 ergs vezes segundo, tem unidade de energia vezes o tempo. Então, esse valor R só pode ser a energia. E o T é o tempo. Como o T é o tempo, então R só pode ser a energia. E, portanto, o problema que a gente tem que resolver é aquela equação de alto valor que depende só de x. H psi de x igual a E psi de x. Então, esse é o problema da mecânica quântica. Resolvendo o psi de x, a gente coloca ele aqui, ó, tem a função de onda temporal, o alto valor de energia entra aqui. Ok? Isso aqui você pode escrever também em termos do sistema internacional, SI. Vai ficar 10 a menos 34 Joule vezes segundo. Você pode escrever como 6 muda, aqui tem a potência de 10 a menos 7, 10 a menos 7 tem menos 27, dá menos 34 Joule desse. É a constante de Planck. Esse é o problema. Resolver essa equação, que de fato, na descrição de Schrödinger, é uma equação com derivada de segunda ordem. Por quê? O P passa a ser o operador P menos IH cortado P dx. Okay? O X é o próprio X. O operador X é o próprio X. Essa é a famosa descrição de Schrödinger. E aqui a gente tem o postulado número 1 da mecânica quântica. Vamos resolver agora usando a técnica de supersimetria mecânica quântica. Como é que é isso? É transformar esse operador com derivada de segunda ordem. Aqui de fato tem a derivada de segunda ordem, não tem? Porque, ó, I vem para aqui, ó, e vai ficar
menos H cortado ao quadrado sobre 2M. Derivada segunda ordem, eu ainda vou botar a derivada total em relação a x, mais o v de x. Ok? Apenas substitui, né, o P. Essa é a descrição de Schrödinger da mecânica quântica. É chamada mecânica quântica não relativística porque a gente tem o termo cinético mais o termo potencial. Então, o oscilador, como eu falei para vocês, é visto no livro texto. Todo livro texto tem esse problema. Não fala de supersimetria, que é a generalização disso aqui. É a generalização. No lugar do termo de potencial do oscilador, a gente tem o V de X. Vamos falar já já. Então aqui, o que aconteceu? O operador H passou a ser o produto de dois operadores A da A, ou A mais A menos, ou A mais A, onde A é uma combinação de derivada com X, ou PX com X. E o H, o A mais, é o adjunto dele. O adjunto de um é o outro. E o que acontece é que o problema agora, quando você colocar isso aqui na equação de Schrödinger, nessa equação, você vai ter a constante, H cortado 1 sobre 2. No caso do estado fundamental, a energia é zero. E desse lado, para você encontrar o alto valor de energia, basta que A aniquile a função de onda do estado fundamental. Então, essa condição de aniquilação já fornece o alto valor de energia, é zero igual a H cortado 1 sobre 2. Tem essa álgebra. É a álgebra de Heisenberg. É a álgebra conhecida no texto. Né? O sinal menos significa que é um comutador. Comutador de dois operadores, A com B, AB igual a AB menos BA. Comutador de A com H é H menos HA. Como apareceu aqui o sinal positivo, esse operador A vai ser o operador de abaixamento. E esse aqui vai ser o de aniquilação. Aí você vai dizer, não, professor, mas no livro texto, a maioria escreve H com A igual a menos A. Sim, é a propriedade do comutador. Se você trocar a ordem, aparece sinal negativo. Porque comutador de A com B é AB menos BA. Comutador de A com B, dois operadores, é AB menos BA. Então, se você troca a ordem, B com A, vai trocar a ordem, vai aparecer o sinal negativo. Ok? Então é isso. Toda vez que você tiver um operador hamiltoniano, já pensando na generalização, e você conseguir escrever esse operador, essa álgebra de um operador, reproduzindo ele vai ser um operador escada. O que é que significa isso? Ele vai fornecer o nível de energia. Okay? O operador A, atuando uma vez na função de onda, passa para o nível inferior. E o A mais para o nível superior. É isso que está dizendo aqui. É isso. É a álgebra. E aqui estão os operadores, como eu falei, né? A combinação linear de derivada com x. Nota o seguinte, a diferença desse para esse é que o adjunto de d de x é menos d de x. Então, o adjunto, o A mais é o adjunto de A. E o A é o adjunto de A mais. Então, volta. Eles são mutuamente adjuntos. E não comutam. Está aqui, ó. Comutador deu 1. Significa que A mais é igual a 1 A mais A. Não comuta. A mais com A mais comuta. A com A comuta. E aí a gente chega nessa generalização, né? Usando aquela álgebra, o operador A mais atuando em vez na função de onda, vai reproduzir o mesmo alto valor acrescentado de M H cortado onda. Então, se ele atua uma vez, aumenta H cortado onda. E o operador A
atua como operador de abaixamento. E a condição da energia mínima é essa. É A atuando no π0, dando zero, então a energia zero vai ser aquela. H cortada, ômega sobre 2. Está aqui, ó. Vai sobrar H cortada ômega sobre 2. Muito bem, isso é a álgebra de Heisenberg, é conhecido no livro texto. E está aí o estado fundamental. E o enésimo estado excitado, você vai construir atuando N vezes. No caso aqui é N. É N vezes. N vezes no estado fundamental. Uma vez, primeiro. Duas vezes, fornece o segundo. N é o número inteiro. 0, 1, 2, 3. Ok? Porque esse P a gente vai explicar. A gente está com o sistema bosônico. Vamos construir agora o sistema fermiônico. O que é que significa o sistema fermiônico? Os operadores, é como a estatística de Bose e Einstein, os operadores satisfazem relação de comutação. A função de onda simétrica. E aqui, os operadores fermiônicos vão satisfazer a álgebra de anticomutador. Aqui, ó, tem o sinal mais. Anticomutador de B com B mais significa B mais, B mais. Se fosse comutador, aparecia um sinal negativo. E a novidade está aqui, ó, a energia, que a gente vai chamar do fermo. Na verdade, não existe fermo, existe o setor fermiônico. Se você somar as duas, vai ter essa simetria agora. Olha que simetria. Se você tira um bose, substituir N por N menos 1 e coloca um fermo, NF por NF mais 1, quando substituir dá o mesmo valor. Isso é a supersimetria mecânica. Tá vendo? Tem nada a ver com o telelicão. É isso? Isso é a sua. Essa simetria. Certo? Agora vamos encontrar novos operadores escrevendo assim: A mais B e A. Por que isso? Porque eu vou ter essa expressão agora somando o bosônico e o fermiônico. Lembre-se que um tem energia do estado fundamental mais meio H cortado ômega e o outro é menos. Quando somar, aí o que acontece? Ó, vai dar só o fermiônico. Aí eu junto agora isso aqui, ó, e venho para aqui. Satisfaz essa álgebra. Anticomutador daqueles operadores, chamado agora de supercarga, T+, certo? Vai satisfazer essa álgebra. Isso é álgebra SUS. Então, isso aqui, ó, é o princípio da mecânica quântica supersimétrica. Então, a álgebra SUS, você tem agora um sistema quântico que satisfaz essa álgebra, então é mecânica quântica supersimétrica. E a gente acabou de ver, né, como o professor Alexandre fez, ele traz para frente. Era para começar aqui, ele traz para frente, porque é mais conhecido, tem muita gente aqui que não conhecia, né, a álgebra SUS, então está conhecendo agora. E aqui a representação. Com essa representação, você substituindo lá no Q, você lembra? No Q tem aquele produto de operadores, bosônico e fermiônico. Então, A mais bosônico, A, bosônico, B, fermiônico, B. Quando eu faço esse produto, ó, daqui, vai resultar nisso. O sistema vira uma matriz. E tem aqui o oscilador bosônico, e tem o oscilador bosônico, mais uma que está acrescentado de H cortado no ano. E aqui menos meio H cortado no ano. Note o seguinte, que essa parte aqui é igual. Então eu posso botar em evidência e substituir aqui pela matriz 1, 0, 0, menos 1. É exatamente sigma 3. Então eu posso botar sigma 3 multiplicando ômega H cortado, a matriz diagonal de Pauli. E o meu sistema agora tem um nome. O Hamiltoniano SUS, o primeiro setor é chamado setor
bosônico, e o segundo é o setor fermiônico. A generalização. Esse operador A agora vai ser um operador geral, não é mais simplesmente DDX, é DDX mais uma função. Em homenagem ao I, que o pai da Suzy, a gente vai chamar de W. E encontra esse mapeamento para os níveis de energia. Note o seguinte: o primeiro excitado de H-, N igual a 0, é 1, vai ser o estado fundamental do H+. Então, o segundo excitado vai ser o primeiro. Então, tem esse mapeamento. E as soluções, a partir desses operadores, atuando lá no π reproduz o π+, atuando a mais, reproduz o π-. Então, a gente tem esse mapeamento. Esses operadores A e A+, não são operadores de simetria. Eles passam de um sistema para outro. Então, o primeiro, H-, ele tem a energia do estado fundamental, o próximo não tem. Não tem devido à condição de admissibilidade da função de onda. A função de onda, ela não basta ser solução da equação de Schrödinger. A interpretação probabilística da mecânica quântica de Born. Essa solução tem que ser uma solução do quadrado integrável. A integral do módulo π quadrado tem que ser finito, um número. Aí você faz para esse setor aqui, está divergente. Então aquela energia não existe fisicamente. É uma solução matemática, mas não existe. E esse ganhou um nível. É exatamente aquele mapeamento. Agora, note que o operador A minúsculo e A+, ele passa de um nível para outro. São operadores de escala. Aqui, a gente vai ter que construir uma hierarquia de Hamiltoniano para construir o 10º estado excitado. Está aqui, ó, os operadores que eu falei, generalizados. Note, um W igual a ômega-x vai dar oscilador. Quando eu multiplicar, fizer o produto. E o interessante é que aquela condição de aniquilação que A aniquila o π0 vai gerar essa relação entre o W chamado agora superpotencial, certo? A partir do estado fundamental, π0 eu posso construir o W e venho para aqui e tenho meus operadores. Uma propriedade muito importante, uma condição para analisar a SUSY, é ser invariante de forma. O que é um potencial invariante de forma? É quando ele é escrito em termos de outro a menos de uma constante. Isso é uma definição de potencial invariante de forma. Está aqui o pai da criança aí, Schroeder, 1926, e depois veio o Born em 1927, uma interpretação probabilística que fez muita gente protestar. O próprio pai da física moderna morreu sem aceitar a mecânica quântica, né? Dizendo que Deus não joga nada. Está aqui o item. E a mecânica quântica relativística é baseada numa equação de Dirac, usando coordenadas esféricas. Fica tipo assim, o operador de primeira ordem atuando no G, a solução da equação dele é um espinor. É um espinor, certo? Então tem mais de uma componente, sem falar em supersimetria. Agora, note o seguinte, se eu fizer o produto, se eu aplicar o B aqui, eu vou obter uma equação de segunda ordem para G e para F. Aí eu entro com a SUSY e refaz tudo aquilo que foi feito, certo? Então está aí o agradecimento e as referências principais do trabalho. Teve essa monografia do mini curso que eu dei no Centro Brasileiro de Pesquisa Física, você encontra lá. O Elcio Drigo Filho, ele defendeu uma tese de doutorado aplicando a supersimetria para a interação das pontes de hidrogênio no DNA. Certo? Então isso é muito interessante. E ele ficou trabalhando com isso até hoje, está lá no interior de São Paulo. Ele fez essa publicação na revista de ensino. E o Sukumar foi quem introduziu aquela generalização.
Ele não disse, mas aparentemente ele usou o oscilador e a partir do oscilador ele generalizou. Ele tirou lá, né, a generalização no lugar da energia H cortada 1, ele bota zero. E no lugar da exponencial da gaussiana, que é a exponencial com x2 sobre 2, ele bota o π zero. E foi um leque muito simples e de lá para cá muitas aplicações. Nessa própria monografia eu cito cerca de 300 referências de aplicação da SUS. E teve uma ideia com o Ibiano, que foi meu orientador de doutorado, já depois do doutorado, a gente aplicar em teoria de campos, na equação de estabilidade de solos, teoria solitônica, certo? O Vaquinha faleceu, né? Que Deus o tenha. Também está aí essa. E o Heriberto, colega seu, defendeu a dissertação de mestrado aplicando a supersimetria e mecânica quântica para o caso relativista. E o Tibes foi lá também, né, Tibes? É verdade. Aí, obrigado. Agradecemos ao professor Rafael. Hoje é professor do INEP do Sertão do Pernambuco. Salgueiros. Temos 5 minutos de perguntas. Fique à vontade. Eu só queria fazer um comentário, né? 2 comentários, né? Que essa monografia do Rafael, né, tem um número de citações muito grande, né? E de vez em quando, né, pessoas novas estão começando aqui, né, estão seguindo essa monografia. Então, para o pessoal, os alunos aí, né, é um texto para começar muito bom, né, e completo, né, a quantidade de referências que ele falou ali, né. E o outro comentário é que a gente podia juntar, né, e conectar isso aqui com o seminário anterior, né, Rafael? Justamente pegar essas derivadas aí, né, e colocar as derivadas generalizadas, e aí, então, eu acho que você já fez um pouco, né? Falou um pouco disso na quinta-feira. Mas tem você vai falar. Mas tem muita coisa para fazer. Então, mas aí, Rafael, tem um filão muito grande aí para continuar isso aí juntando com essas funções generalizadas, né? Exponencial generalizada, derivada generalizada, etc. Mas gostei muito da apresentação aí, né? E obrigado por ter aceito o convite. Importante geral. Que... E a AlgeSUS é isso, né? O anticomutador, isso aí mais aqui, anticomutador de Q menos do Q mais, e o comutador de H com Q mais ou Q menos dá zero. E esses operadores são chamados operadores nilpotentes, porque ele ao quadrado é zero. Q menos ao quadrado é zero. E Q mais ao quadrado também é zero. Então são chamados operadores. Isso aí já é a linguagem do matemático, né? A matemática gosta. Operador Q mais ao quadrado. Na matemática, a derivada parcial ele chama como? Dermon, né? Dermon, psi, dermon. A gente chama de derivada parcial, né? E quem não sabe o que é derivada parcial, é derivar em relação a uma função mantendo a outra constante, como se fosse constante, né? Derivada parcial de x ao quadrado vezes y em relação a x. Bota y para fora, fica a derivada total de x ao quadrado em relação a x. Dá 2x. Então o resultado fica 2x y. Derivada parcial de x ao quadrado y em relação a y. Coloca x ao quadrado como se fosse constante. E deriva y em relação a y é 1. Então o resultado é x ao quadrado. Isso é uma maneira de introduzir a mecânica quântica desde o início do primeiro semestre. O pior é que tem muitos cursos que eu conheço que não tem mais mecânica quântica. Ei, Jorge, lá tem mecânica quântica, não tem? Meu amigo Jorge está aí. Então. Mais uma curiosidade. Eu não sou da mecânica americana. Eu sempre quando eu ouço falar, eu podia falar sobre esse matéria associado com isso. Por mais que eu não sei o que é as duas. Você falou que tem outras aplicações aí, eu fico interessado dentro da física, assim, na mecânica quântica, por exemplo. Muito bem. Citar algumas fora da lei. Vamos esquecer a teoria de fora da teoria. Vamos esquecer. Porque aqui é mecânica quântica. Os operadores têm uma representação em teoria de campos não pode. Por exemplo, o campo exponencial, a amplitude A vira operador. Satisfaz aquela álgebra aqui que eu dou oscilador. Mas não tem representação para ele.
na mecânica quântica. E a mecânica quântica, na descrição do Schroeder, continua sendo o que a gente sabe fazer. Existem outras interpretações da mecânica quântica, questionando por que o módulo quadrado da solução é importante, por que não a solução, a função de onda que traz, carrega, como o pessoal de mecânica estatística costuma dizer, toda a informação do sistema quântico. Então existem outras interpretações, mas o que a gente sabe fazer é trabalhar com a mecânica quântica de Copenhague, ou seja, do grupo formado por Bohr, o primeiro grande cientista que construiu o primeiro instituto de pesquisa e ganhou o prêmio Nobel em 1922. Seu trabalho principal foi em 1913, quando ele deu um chute e resolveu o problema do nível de energia do átomo de hidrogênio. Se resolveu a equação de Schroeder. Lógico que não existia. Não existia. A equação de Schroeder veio depois, né? Então, onde você tem esse sistema, você pode aplicar a técnica de supersimetria. A dificuldade está exatamente naquela solução, que é o W, certo? Se você prestar atenção, quando você fala o produto do A mais com A menos, onde um é a derivada mais o W, outro é menos a derivada mais o W, o primeiro termo vai ser o termo cinético. Vamos simplificar, colocar 1 sobre raiz de 2 ddx mais w de x. Então, quando eu fizer o produto, 1 sobre raiz de 2 multiplicando ddx mais w de x, e o adjunto vai ser, o adjunto do w é o próprio w, porque é uma função real, e o adjunto de ddx é menos ddx. Uma maneira muito fácil de provar isso é que o adjunto, o operador P é autoadjunto. Adjunto de P é ele mesmo. Então, P não é menos I, H cortado ddx, o que vai mudar aí é o adjunto de B. E o I, quando a gente pega o complexo, muda, né? O sinal de menos I para mais I, quem não viu números complexos. Então você prova em duas linhas que o adjunto de ddx é menos ddx. Então, quando você faz o produto, 1 sobre raiz de 2 vai contribuir com o meio, então vai ficar menos o meio, a derivada segunda em relação a x, mais w ao quadrado, e tem a derivada do w. E do outro lado, o v de x. O termo cinético é o mesmo, então você vai encontrar uma equação de primeira ordem. O teu problema de segunda ordem, derivada de segunda ordem, foi convertido num problema com derivada de primeira ordem. Facilita bastante, né? Vai ficar w quadrado mais w' e o v de x que você vai colocar. Se você colocar, e tem o termo de E0, né? A gente chama fundamental. Se você coloca v de x sendo um oscilador, o meio de m ômega quadrado x quadrado, então o w está na cara, né? Vai ser o x. Porque x w ao quadrado vai dar o x ao quadrado. Essa é uma equação de Ricardo, é uma equação diferencial de primeira ordem. Aí todo mundo fica feliz, mas não é tão simples, porque é uma equação não linear e não tem uma regra para resolver. Uma só. Esse é o preço que se paga. Mas, em geral, a gente conhece a solução do estado fundamental. Então, se eu sei o estado fundamental, o W vai ser menos a derivada do neperiano do psi0. Certo? Então, eu coloco, por exemplo, o oscilador, o psi0 exponencial de menos ômega x quadrado sobre 2. Quando eu pegar o neperiano e derivar, vai dar exatamente o meu que vai dar ômega, vai dar exatamente ômega x, o W, certo? Então, a partir do psi0 eu construo o W. E sabendo o W, eu sei quem é A, quem é A mais, e assim eu tenho uma álgebra da SUS. Qual o problema que eu resolvi, que eu posso dizer que é um exemplo físico? Um neutro ligado no campo magnético. Você tem um neutro interagindo com o fio condutor, não vai acontecer nada. Porque é neutro. O fio tem uma corrente. A corrente gera um campo magnético circular. Certo? Mas o neutro tem um momento de polo magnético. Aí interage.
com energia menos Mi, aumento de polo, e escala D. Esse é o potencial do nodo. E o Mi vai ser uma matriz, e D vai ser uma função de duas variáveis. Resolvendo esse problema, você tem a aplicação da SUSE para um sistema físico. Esse a gente publicou em um mês, numa revista, só estado fundamental. Tem um tempo para uma última. Eu queria fazer um comentário rápido, então. Só uma complementação, que além dessas aplicações todas, né, que o Rafael falou, isso aí, essa técnica, ela pode ser usada matematicamente apenas para resolver equações diferenciais da matemática, né? Então, não precisa necessariamente você ter aplicação física nem em teoria de campo, nem na mecânica quântica, mas existem um monte de equações diferenciais, diferentes da matemática, que você joga essa técnica e você resolve, né? E parece que o século XIX já tinha matemática. Que já tinha estudado. Então, é exatamente isso que acontece no Sol. Não tem nada de mecânica quântica, mas tem uma equação de Schrödinger. Tem um operador F de flutuação com derivada de segunda ordem, mais uma função igual a ômega ao quadrado, ao invés de ser ômega ao quadrado, substitui outro valor na equação de outro valor. H. O aluno do Israel tem. Primeiramente, boa tarde, né? É que normalmente quando a gente trabalha, a gente acaba trabalhando com partículas livres. Aí o que eu queria saber é basicamente como a SUSE se aplica para um sistema de muitos corpos. Normalmente trabalhando simplesmente com partícula livre. Mas se tiver um sistema com várias partículas, como é que A partícula livre seria V igual a zero, não? Isso quer dizer o seguinte: uma partícula e um potencial, né? Interagindo. Para uma partícula. Isso, é possível resolver, né? Aí vai entrar. Vai ser, o meu filho foi aprovado para física, vai começar 17 de junho na UFCG, mas ele já está sabendo mais do que o pai. Com 18 anos. Porque resolveu fazer a IA. O que é IA? Inteligência artificial. Tá um negócio sério. Ele vai revolucionar a física. Isso é um papo bom para o papo break. Então, realmente é preciso usar o computador para um sistema de muito corpos. É preciso usar o computador. É verdade. Aqui dá para fazer na mão com um potencial, né? Para uma partícula interagindo. É isso que você queria saber, né? O problema de mecânica clássica mesmo, com 2 corpos já dá trabalho, com 3 dá. A mecânica quântica também, a gente tem essa dificuldade. Agradecemos novamente ao professor. É o professor Alexandre colaborando aqui. Isso aí. Sala 3.